tempo que alguém ficou sem fazer cocô. Em 2018, um homem chamado Lamar Chambers foi parado pela polícia. Só que ele tinha substâncias ilegais no carro. E pra não ser pego, resolveu engolir todas elas. O policial percebeu e levou ele pra delegacia, esperando que ele evacuasse, soltasse um cagão. Só que o Lamar sabia que se ele fosse pro banheiro ia ser pego, então ele entrou em greve. E ele conseguiu segurar por várias semanas, virando notícia. O país inteiro tava de olho em quanto tempo ele ia conseguir fechar a rolha. E depois de 47 dias ele não conseguiu mais segurar. Mas acredite ou não, todas as substâncias já tinham saído do corpo dele. E ele foi liberado sem pena nenhuma. Pessoas que descobriram que seu lixo valia uma fortuna. Um homem dos Estados Unidos descobriu que a sua pedra de 10 quilos que ele usava como peso de porta há mais de 30 anos era na verdade um meteorito de 1930, avaliado em cerca de 100 mil dólares. Em 1989, um homem comprou uma pintura velha num bazar por só 4 dólares, porque gostou da moldura e ia jogar o quadro fora pra aproveitar ela. Só que quando ele foi remover a pintura, encontrou uma cópia original da Declaração da Independência dos Estados Unidos de 1776 e foi vendida em um leilão por mais de 4 milhões de dólares. Por fim, um pescador das Filipinas encontrou uma pérola gigante de 34 quilos dentro de uma concha e por 10 anos escondeu ela embaixo da sua cama como um amuleto da sorte. Até que um dia um parente descobriu isso e convenceu ele a colocar ela em exibição. E ela é simplesmente a maior pérola já encontrada, avaliada em 100 milhões de dólares. 600 milhões de reais. Os melhores ou piores vizinhos. Nevou na casa dessa pessoa e foi assim que o vizinho foi tirar a neve. Essa pessoa entrou numa guerra de post-it com os vizinhos e eu sinto informar que os vizinhos ganharam. Uma pessoa acordou e encontrou isso no seu jardim. Melhor vizinho do mundo. Essa pessoa se mudou para um apartamento novo e encontrou isso no seu corredor. Essa pessoa cortou buracos na sua cerca pro cachorro poder olhar a casa do vizinho. Cachorro fofoqueiro. Esse vizinho construiu um forte de neve na sua casa. Essa placa que diz nova grama carregando. Os vizinhos dessa pessoa claramente assistiram It a Coisa. Eu denunciava pra polícia. Essa caixa do correio em formato de cachorro. Esses vizinhos que cortaram a árvore nesse formato. Como? Esses aqui usaram a decoração de Halloween durante o verão. Essa pessoa disse pro vizinho que não gostava de bonecos de neve. E um dia acordou 5 da manhã e viu isso. Eu acho que o seu vizinho não gosta muito de você. Falando em boneco de neve, esse vizinho colocou mais de 1000 dinossauros de plástico no jardim. Por quê? Porque sim. Como sempre ganhar em jogos famosos. Para ganhar em Monopoly, priorize sempre as propriedades vermelhas e laranjas, porque elas ficam mais próximas da cadeia. Além disso, a pessoa que mais ganha dinheiro no jogo costuma sempre ser o dono das ferrovias. Então, foca nelas. No Pac-Man, a parte de baixo costuma ser a mais difícil de limpar, mas existe um ponto seguro no mapa, onde você consegue parar com segurança para fazer algumas pausas. Para ganhar no Wordle, sempre comece com a palavra raios e depois donuts, porque elas eliminam as vogais e consoantes mais comuns logo no começo. E existe uma técnica infalível pra sempre ganhar em pedra, papel, tesoura. Quando você for chamar a pessoa pra jogar, disfarçadamente levante 2 dedos. Inconscientemente, isso vai fazer a pessoa escolher tesoura na primeira jogada. E aí, escolhendo pedra, você aumenta muito as suas chances de ganhar. Na próxima rodada, celebre com as suas mãos fechadas. E isso inconscientemente vai fazer a pessoa escolher pedra. E aí, jogando papel na segunda rodada, você vai ganhar o jogo. Crianças que foram presas. Ahmed Mohamed, de 14 anos, fez um relógio caseiro dentro de um estojo e levou ele pra escola. Quando os professores viram isso, acharam que ele tinha feito uma bomba e chamaram a polícia. O menino foi preso e só depois de um tempo, vendo o objeto, eles entenderam que ele era inocente. Uma menina de 12 anos foi presa e multada por borrifar perfume nela mesma. E outra, de também 12 anos, foi presa por vandalismo por rabiscar na sua mesa da escola. O vandalismo dizia: "Eu amo minhas amigas Abby e Faith". Ashley Whitsnick, de 17 anos, levou sem querer a lancheira do seu pai ao invés da sua pra escola. E dentro dela tinha uma faquinha que foi encontrada pelos professores. E por isso ela foi suspensa e colocada em liberdade condicional por 1 ano. Um menino de 12 anos dos Estados Unidos foi preso por soltar gases na escola. E outro de 10 anos foi levado pela polícia por fazer xixi atrás do carro da sua mãe, porque ele estava apertado e não conseguia achar um banheiro. E por fim, um menino de 14 anos foi preso por usar o celular na sala de aula. Então, fica a dica. Guarda o celular. Essas gêmeas siamesas têm uma habilidade especial que chocou a medicina. Essas são a Krista e a Tatiana, que são unidas pelo crânio. Isso por si só já é raro, mas elas são ainda mais raras. Não só a cabeça delas é grudada, mas os cérebros também são. Por isso, elas conseguem acessar o pensamento uma da outra. Elas têm 2 cérebros separados e por causa disso, cada irmã é uma pessoa separada. Mas parte desse cérebro é junto, então elas também são uma pessoa só. Os pais delas perceberam isso pela primeira vez quando elas eram bebês. Quando as duas estavam chorando e só uma recebia a chupeta, a outra também parava de chorar. Mas conforme elas cresceram, eles perceberam que era muito mais do que isso. Os cérebros delas são tão conectados que uma consegue enxergar pela outra. Conforme elas ficaram mais velhas, os médicos começaram a perceber outras coisas. Elas conseguem compartilhar pensamentos, sensações, a visão, ideias e até gostos, conseguindo basicamente ler a mente uma da outra.
Yeah. What am I cleaning, Krista? Puppies. Where? What's this? What am I cleaning? That's right. Erros de filmes que foram pra versão final. Em Homem-Formiga e a Vespa, esse homem confunde o Homem-Formiga com o Homem-Aranha na hora de agradecer. Thank you, Spider-Man! Isso não tava no roteiro, só que eles achavam que combinava tanto com a história que eles resolveram manter no filme. Nessa cena de Cavaleiro das Trevas, a explosão não aconteceu na hora que era pra ela acontecer. Por isso, Heath Ledger ficou genuinamente confuso e começou a brincar com o controle remoto, gerando essa cena icônica. Esse susto no final foi real e eles acharam que combinou tanto com o personagem que deixaram no filme. Em Rocky, quando ele tá correndo pela cidade, um homem joga uma laranja nele. Isso também não tava no roteiro e foi completamente improvisado. A parte mais impressionante é que apesar disso não ter sido combinado, ele teve o reflexo de pegar a laranja perfeitamente. Incrível. Sites extremamente úteis que vão mudar a sua vida. EternalBoxMirror.xyz. Já ouviu uma música tão boa que você queria ouvir ela em loop pra sempre? Esse site cria exatamente isso. Você escolhe uma música e ele encontra os momentos perfeitos pra conectar essa música e ela vira um loop infinito. WarnOnTV.com. Sabe aquele personagem que usa uma roupa super legal e você quer comprar uma igual? Esse site te deixa pesquisar esses personagens e te dá exatamente a marca, loja e preço da roupa que ele tá usando na série, pra você poder copiar. SciMath.com. Esse é um site que resolve qualquer conta de matemática pra você. E ele não só te dá o resultado, mas também te mostra o desenvolvimento passo a passo dessa conta, pra você realmente entender como fazer ou copiar na sua tarefa. Radio.Garden. Com esse site você consegue ouvir ao vivo qualquer rádio no mundo. É só clicar no mapa e escutar. E sim, tem até o da Coreia do Norte. Mais coisas que seus professores não podem fazer. Seus professores não podem encostar em você pra te punir, te dar tapa, soco, não. Eles também não podem jogar coisas em você, mesmo que seja uma borracha, caneta, giz. Em mim já jogaram uma lata de refrigerante. Também não é permitido confiscar nada permanentemente. Se você estiver usando um boné, o professor não pode pegar e nunca devolver. Mesma coisa com o celular. Por fim, também não podem te obrigar a ficar na sala depois que a aula acabou. Eles até podem pedir, mas não podem te prender. Respeitem seus professores, mas saibam seus direitos também. Mais coisas que seus professores não podem fazer. Seus professores não podem encostar em você pra te punir, te dar tapa, soco, não. Eles também não podem jogar coisas em você, mesmo que seja uma borracha, caneta, giz. Em mim já jogaram uma lata de refrigerante. Também não é permitido confiscar nada permanentemente. Se você estiver usando um boné, o professor não pode pegar e nunca devolver. Mesma coisa com o celular. Por fim, também não podem te obrigar a ficar na sala depois que a aula acabou. Eles até podem pedir, mas não podem te prender. Respeitem seus professores, mas saibam seus direitos também. Atores da sua infância que se tornaram criminosos. Quem não amava a série Drake e Josh da Nick? Se você assistiu ela, provavelmente se lembra do Drake. Ele era interpretado pelo Drake Bell, que acabou ficando muito famoso na época. Mas o que talvez você não saiba é que ele foi condenado por abuso de menores. Ele foi acusado e considerado culpado de conversar com uma fã de 12 anos de idade e fazer investidas adultas nela quando ela tinha só 15. A menina deu um depoimento falando que ele é um monstro e um perigo para as crianças. Ele tentou pedir desculpas, mas, né? O Drake foi condenado a 2 anos de liberdade condicional, mais 200 horas de trabalho comunitário pelo crime que ele cometeu. Esse aqui é o Kyle Massey, que fazia Corey na Casa Branca e As Visões da Raven. Mas o que você provavelmente não sabe é que ele também foi condenado por conversar coisas inapropriadas com menores de idade. Ele teve um mandado de prisão feito, mas simplesmente nunca apareceu no julgamento. E esse mandado é de mais de $100 mil. Ele mandou fotos e teve conversas inapropriadas com uma menina de só 13 anos. E se vocês quiserem parte 2, comenta aqui, porque infelizmente tem mais. Esse artista faz desenhos tão realistas na rua que quando o cachorro vê, vai pelo caminho desenhado como se fosse de verdade. Mas logo depois de terminar, ele já apaga, porque isso é uma estrada que os carros passam. Esse outro desenho ficou tão realista que a pessoa de moto passou pelo cantinho. Talvez porque acreditou, talvez pra não estragar. E é tão bom que mesmo tendo visto ele desenhando, eu teria medo de cair. Esse artista faz desenhos tão realistas na rua que quando o cachorro vê, vai pelo caminho desenhado como se fosse de verdade. Mas logo depois de terminar, ele já apaga, porque isso é uma estrada que os carros passam. Esse outro desenho ficou tão realista que a pessoa de moto passou pelo cantinho. Talvez porque acreditou, talvez pra não estragar. E é tão bom que mesmo tendo visto ele desenhando, eu teria medo de cair. Esse artista faz desenhos tão realistas na rua que quando o cachorro vê, vai pelo caminho desenhado como se fosse de verdade. Mas logo depois de terminar, ele já apaga, porque isso é uma
cada que os carros passam. Esse outro desenho ficou tão realista que a pessoa de moto passou pelo cantinho. Talvez porque acreditou, talvez pra não estragar. E é tão bom que mesmo tendo visto ele desenhando, eu teria medo de cair. Fatos científicos que parecem mentira, mas são verdade. Raios caem na Terra aproximadamente 8,6 milhões de vezes por dia. Isso são 100 raios por segundo. O Sol compõe 99,8% da massa do nosso sistema solar. Isso significa que todo o resto é 0,2%. Quando Neil Armstrong voltou para a Terra, ele precisou preencher um formulário de alfândega para entrar de volta nos Estados Unidos. Eles colocaram o ponto de partida como Lua e declararam todas as pedras lunares que eles trouxeram. No formulário também perguntava se eles tinham alguma doença que poderia ser transmitida para as pessoas dos Estados Unidos. E a resposta foi: ainda vamos descobrir. O famoso vou ver e te aviso. A palavra músculo vem da palavra músculos no latim, que significa pequeno rato, porque quando você flexionava o músculo ele ficava parecendo um mini ratinho. A árvore mais velha do mundo tem 4.855 anos de idade. Isso é mais velho do que as pirâmides do Egito. Você tem mais chances de morrer por uma rolha de champanhe do que por uma aranha venenosa. Isso estatisticamente, né? Claro. Qual a dor mais forte que um humano pode sentir? Em sexto lugar, temos romper o tendão de Aquiles. Ele é o tendão mais longo e forte do corpo. Então, se ele romper, a dor não vai ser legal. Em quinto lugar, temos a cólica de rim. A dor de ter uma pedra pequena passando pelo seu canal urinário é tão forte que faz muita gente desmaiar e vomitar. E ela é muito comparada com a dor do parto, que foi descrita como ser esfaqueado na barriga, enquanto puxam os seus quadris para os lados e arrancam os seus órgãos. Divertido. Em terceiro lugar, temos o tétano. Quem já pisou num prego enferrujado e teve que tomar vacina sabe que ela dói. Mas isso nem se compara à dor de ter tétano, que faz as suas articulações travarem completamente. Em segundo lugar, temos a torção ovariana e testicular, que é quando as suas partes reprodutivas ficam torcidas, gerando uma dor horrível. E a pior parte é que isso só se resolve com cirurgia. Em primeiro lugar, temos as queimaduras de segundo grau. Apesar de a queimadura de terceiro grau ser mais séria e mais fatal, ela queima os seus terminais nervosos e você não sente dor depois de uns 20 segundos. Mas na queimadura de segundo grau, você ainda sente tudo, tornando a dor muito mais intensa. Se um bebê nascer no espaço, de qual país ele seria? Se você estiver a menos de 100 km de altura, teria que descobrir em qual espaço aéreo você tá. Se estivesse voando em cima dos Estados Unidos, o bebê seria estadunidense, já que quem nasce no seu espaço aéreo é considerado cidadão. Mas se você tiver passado dos 100 km, fica mais complicado. E não, o seu bebê não vai ser alienígena. Ele vai ser do país onde o foguete tá registrado. Se for um foguete da Suparco, ele vai ser paquistanês. Se for da AEB, vai ser brasileiro. E se for da CSA, vai ser canadense. Se um bebê nascer no espaço, de qual país ele seria? Se você estiver a menos de 100 km de altura, teria que descobrir em qual espaço aéreo você tá. Se estivesse voando em cima dos Estados Unidos, o bebê seria estadunidense, já que quem nasce no seu espaço aéreo é considerado cidadão. Mas se você tiver passado dos 100 km, fica mais complicado. E não, o seu bebê não vai ser alienígena. Ele vai ser do país onde o foguete tá registrado. Se for um foguete da Suparco, ele vai ser paquistanês. Se for da AEB, vai ser brasileiro. E se for da CSA, vai ser canadense.